Israel mandou um homem só, e ele enganou toda a Síria. Anos 60. Um espião israelense infiltrado em Damasco quase virou ministro da defesa da Síria. Era amigo de generais. Participava de reuniões militares. Sabia de tudo. Sozinho. Sem rede. Sem plano de fuga. Seu nome era Eli Cohen. E sua missão custaria a vida. No início dos anos 60, Israel decidiu infiltrar um agente no lugar mais perigoso do Oriente Médio, o coração da Síria, onde se planejava a destruição do Estado judeu dia e noite. O escolhido não era militar de elite, nem soldado treinado desde a infância. Era um ex-contador, um civil com rosto comum, fala doce e nervos de aço. Seu nome verdadeiro, Eli Cohen. Sua missão, viver uma mentira absoluta, enganar generais, se tornar amigo do presidente e enviar tudo de volta para Tel Aviv. Era espionagem no nível mais alto. E ele sabia que, se fosse descoberto, morreria como traidor. Sozinho, torturado, esquecido. Mas ele foi mesmo assim. Eli nasceu no Egito, em 1924, em uma família judia de origem síria. Fluente em árabe, francês, inglês e hebraico, tinha tudo o que o Mossad precisava. Foi expulso do Egito em 1956, como tantos judeus no colapso do pan-arabismo. Em Israel, trabalhava como contador. Nada de especial, até ser recrutado. O treinamento foi brutal: resistência física, transmissão por rádio, técnicas de disfarce, improviso, manipulação, resistência à dor. Durante 2 anos, o homem desapareceu. No lugar dele, nasceu Kamel Amin Taabé, um empresário sírio fictício. E em 1962, esse novo homem desembarcava em Damasco com uma identidade tão perfeita que enganaria até os mais paranoicos. Kamel era rico, educado, nacionalista. Dizia ter feito fortuna na América Latina e voltava à pátria com o sonho de ajudar a Síria a prosperar. Era carismático. Tinha resposta para tudo. Falava de negócios, armamentos, religião, futebol. Rapidamente se infiltrou nos círculos sociais mais importantes de Damasco. Frequentava recepções militares, jantares de generais, festas de empresários. Sabia ouvir, elogiar, beber sem exagerar. Conquistou a elite política síria com a elegância de um diplomata. Mas por trás dos sorrisos e ternos italianos, à noite, sozinho, mandava mensagens codificadas para Israel. Fotografava documentos. Vivia o tempo todo entre o luxo e a morte. Cohen se tornou um dos homens mais influentes da Síria sem jamais levantar suspeita. Era íntimo de ministros, generais e até do próprio Amin al-Afish, que viraria presidente. Era convidado para reuniões do alto escalão do exército, fazia visitas a fronteiras, sugeria ideias estratégicas, que eram aceitas. Numa delas, sugeriu que se plantassem árvores ao redor das fortificações nas colinas de Golã, para dar sombra às tropas. Anos depois, Israel usaria essa dica para bombardear as posições sírias com precisão cirúrgica durante a Guerra dos 6 Dias. A espionagem de Cohen não era só ousada. Era devastadora. Ele era, sozinho, o maior ativo de inteligência do Mossad. 5. Os relatórios de Cohen chegavam direto à cúpula de Israel. Ele sabia quais armas a Síria comprava, quem planejava golpes, onde estavam posicionadas as tropas, quais cidades tinham depósitos de armas químicas. Sua vida virou um teatro constante. De dia, era um empresário influente. De noite, suando no rádio, transmitindo dados vitais em código Morse para Tel Aviv. Por anos, enganou todos. Nenhum erro, nenhuma hesitação. Até que, em 1965, a sorte acabou. A inteligência síria, com suporte técnico da KGB, começou a rastrear transmissões clandestinas. Sabiam que havia um espião na capital. E começaram a caçada. Uma caçada onde ele era o alvo e o tempo era o inimigo.
Corrêa estava sendo vigiado sem saber. Agentes cercaram lentamente sua rotina. Esperaram a hora certa. E no dia 18 de janeiro de 1965, às 3 horas da manhã, arrombaram o apartamento onde ele morava, exatamente enquanto ele transmitia uma mensagem. Foi preso em flagrante. Nem tentou resistir. Sabia que ali terminava a farsa. Foi levado para uma prisão militar secreta, onde seria interrogado sob tortura durante dias. A ordem era arrancar informações, nomes, métodos. Mas Corrêa falou pouco. Protegeu colegas. Confessou sua missão, mas não entregou ninguém. Até nos últimos dias, manteve a calma. Um homem que sabia que o preço da sua missão seria a morte. A prisão de Corrêa foi um choque em Israel. O Mossad tentou negociações, apelos diplomáticos, pressões internacionais. O Vaticano, a Cruz Vermelha, a ONU, todos tentaram interceder. Mas a Síria queria um espetáculo. O julgamento foi militar, fechado, e a sentença já estava pronta. Morte por enforcamento. Quando perguntado se tinha algo a dizer, Corrêa pediu perdão à esposa e aos filhos. Disse que morreria com a cabeça erguida, sem remorso. Em cartas emocionantes, pediu que os filhos fossem criados com orgulho, não vergonha. E que a esposa não deixasse que sua memória fosse apagada. Era um espião, mas mais do que isso, era um homem consciente de sua missão. No dia 18 de maio de 1965, Eli Corrêa foi levado à Praça Marge, no centro de Damasco. Multidões se reuniram para ver o traidor. O corpo dele ficou pendurado por horas. Era uma mensagem: ninguém engana a Síria e sobrevive. Israel chorou. As imagens correram o mundo. Mas mesmo depois da execução, a guerra não terminou. Até hoje, a Síria se recusa a devolver seus restos mortais à família. Eli Corrêa foi enterrado em segredo, em local desconhecido. A cada nova negociação entre os países, Israel pede: devolvam nosso herói. A resposta continua sendo silêncio. É a última tortura, não deixá-lo descansar onde pertence. O impacto da missão de Eli Corrêa ainda é sentido. Os dados que ele enviou salvaram incontáveis vidas. Alteraram estratégias. Deram vantagem militar decisiva a Israel. Mas seu maior legado não está só no que entregou, e sim no que representa. Corrêa é o exemplo vivo de que uma só pessoa, com coragem, inteligência e convicção, pode dobrar um sistema inteiro. Ele não carregava armas. Não comandava exércitos. Mas com um rádio, uma câmera escondida e uma mente afiada, abalou um país inteiro. Sua história não é sobre espionagem. É sobre entrega total. É sobre alguém que sabia que não voltaria, mas foi assim mesmo. Hoje, Eli Corrêa é nome de ruas, escolas, bairros. Sua vida virou livros, séries, filmes. Mas seu rosto, em Israel, não é lembrado como um espião, e sim como um mártir. Uma espécie de soldado invisível, que morreu sozinho, mas em nome de todos. A Mossad até hoje ensina sua história aos novos agentes. Porque ele fez tudo certo. E mesmo assim, morreu. É essa lição: a espionagem perfeita ainda cobra um preço. E às vezes, o maior sucesso de uma operação é justamente ela jamais ser repetida. Eli Corrêa cumpriu sua missão. E por isso, o inimigo teve que matá-lo. Porque continuar vivo teria sido insuportável para eles.